Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E hoje vamos dar continuidade a personagens bíblicos que fizeram bons investimentos no céu. Mas hoje o nosso personagem é um ponto fora da curva, pois vamos falar de Ló, sobrinho de Abraão, que apesar de ter convivido com seu tio muitos anos, não aprendeu com ele a fazer as melhores escolhas. Ou se aprendeu, não quis colocá-las em práticas. É o que vamos estudar hoje, ver como foi que ele errou, por que ele errou e como eu e você poderemos fazer o inverso das escolhas que fez Ló. Mas antes de irmos para o estudo de hoje, quero mandar um abraço para o Israel, que está sempre ligadinho aqui no nosso canal, a Maria Santos e também a Roberta e a Maria Santos. Muito obrigado por vocês estarem sempre aqui com a gente, ligadinho no canal Vocacionados e também compartilhando o link que você recebe aí no seu WhatsApp. Não te custa nada além de alguns segundos, ou se você tiver muitos contatos, alguns minutos, mas financeiramente você não gasta nada com isso e ajuda para que outras pessoas possam conhecer a Palavra de Deus. Eu estou aqui sempre orando por você. Se você desejar, você deixa aqui na descrição do vídeo o seu pedido de oração. E também aproveita para deixar o curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E para você que está chegando agora e não é inscrito ou inscrita no canal, vai se inscrevendo aí enquanto eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: então Abraão disse: ainda não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 pessoas forem encontradas? Ele respondeu: por amor aos 10, não destruirei Sodoma e Gomorra. E tendo acabado de falar o Senhor com Abraão, ele saiu e partiu, e Abraão voltou para sua casa. Gênesis 18, versículos 32 e 33. Ló era filho de Harã, irmão de Abraão, que havia morrido antes de Abraão ter partido de Ur dos Caldeus a caminho da terra prometida. E como era comum à época do Antigo Oriente, o irmão do morto tomava para si a responsabilidade da família que havia ficado, o que ajuda a entender o carinho e a admiração que Ló tinha por seu tio. Seus irmãos Milca e Isca, por algum motivo, não alimentaram uma relação muito próxima com Abraão e resolveram ficar em Ur. A Bíblia diz que as coisas corriam muito bem para os negócios de Abraão e também para os de Ló, e em pouco tempo a terra onde eles haviam se estabelecido ficou pequena para os rebanhos dos dois homens, o que passou assim a gerar alguns problemas entre os pastores. Esse problema chegou aos ouvidos de Abraão e de Ló. Pela hierarquia, quem tinha o direito de escolher a terra ou o melhor da terra era Abraão. Além de que o chamado para ir a uma nova terra e ser feito patriarca foi feito o convite a Abraão. Por este motivo é que Ló ficou surpreso quando seu tio faz a proposta para que ele escolhesse primeiro onde desejaria ir com seus rebanhos e família e ali se estabelecer, para não permitir que aquele problema crescesse a tal ponto que tornasse insuportável a relação entre eles. É neste momento da história que podemos observar as grandes diferenças já entre estes dois homens. Enquanto Abraão já havia entendido qual era a sua missão aqui na terra e há tempos já fazia depósitos regulares no banco celestial, Ló ainda tinha olhos para as riquezas e conforto que as terras ao redor poderiam lhe proporcionar. Podemos olhar para a escolha de Ló preferindo se estabelecer no Vale do Jordão, próximo às cidades de Sodoma e Gomorra, por dois prismas importantes. O primeiro é o mais fácil de identificar, que foi o olhar egoísta que Ló tinha. Quando seu tio lhe ofereceu a prerrogativa de fazer a escolha em primeiro lugar, ele poderia, em respeito, recusar a oferta e esperar Abraão escolher primeiro. Se tivesse agido assim, ele teria demonstrado gratidão por quem havia cuidado dele depois da morte do seu pai e também o abençoado ao lhe conduzir a uma terra que o fez prosperar. Mas o egoísmo não lhe permite agir com gratidão, e o que mais ele deseja é se dar bem em tudo, mesmo que para isso fosse necessário desonrar o seu tio. O outro prisma pelo qual podemos observar a escolha feita por Ló é a que a todo momento Deus estava controlando aquela situação. Isso é muito importante. E o chamado de Deus foi feito a Abraão. A promessa de uma terra era para a descendência de Abraão. E se Ló tivesse escolhido permanecer em Canaã, Abraão é que teria ficado com as planícies do Jordão. E aí como ficaria a promessa de Deus? E Deus não se equivoca quando faz suas promessas. Mas também não podemos crer que Deus tomou a decisão por Ló. O que em sua onisciência Deus já conhecia
é que o olhar de Ló estava fixado nos tesouros da terra e que entre o Vale do Jordão e as terras de Canaã, ele escolheria o primeiro assim que lhe fosse dada a oportunidade. Quem deposita suas esperanças neste mundo não ergue os olhos para enxergar as riquezas do céu. Foi assim que Ló agiu ao escolher o Vale do Jordão. E quando ele faz a sua escolha, ele confirma a promessa de Deus que as terras de Canaã seriam dos descendentes de Abraão. Este sim já havia se tornado um habitual depositante do Banco do Céu e não esperava receber louros nesta terra, mas sim na eternidade. Mas o mais grave na história de Ló não foi ele escolher com um olhar nas riquezas deste mundo, mas o prejuízo que esta escolha lhe trouxe no decorrer da sua vida e da sua família. À medida que ele ia se encantando com o brilho das cidades de Sodoma e Gomorra, ele vai se atraindo mais e mais por este brilho, e não demorou muito tempo e ele já havia fixado residência dentro dos muros da cidade de Sodoma. É exatamente assim que age o inimigo quando ele deseja atrair crentes desavisados. Primeiro, ele o faz escolher com os olhos do egoísmo, e aos poucos passa a encantá-lo com o brilho sedutor dos prazeres deste mundo. E quando o crente acorda do encantamento das luzes, já está cercado por todos os lados por um muro que parece intransponível. E não demorou muito para que Ló se visse nesta situação. E quando os moradores de Sodoma e Gomorra foram aprisionados pela colisão dos reis liderado por Quedorlaomer, rei de Elão, ele não percebeu que permanecer no Vale do Jordão não era mais seguro. E Deus acabara de usar Abraão para libertar o seu sobrinho e todos os que haviam sido levados cativos. E depois deste incidente, Ló seguiu de volta ao Vale do Jordão. E aqui não podemos crucificar Ló por sua escolha. Ele havia há muito tempo levado uma vida bem perto do mal, observando dia a dia as práticas idólatras dos moradores de Sodoma, e com o tempo aquilo deixou de incomodá-lo. É assim que acontece quando se escolhe viver ao lado do pecado. Ló fez suas escolhas com um olhar neste mundo, e no fim de tudo, nada ganhou. Ao contrário, perdeu tudo o que tinha, sua esposa e sua dignidade. A última vez que a Bíblia cita Ló, ele está sendo embebedado por suas duas filhas, que depois se deitaram com o pai e engravidaram dele. Que final triste para uma história que poderia ter um outro final se Ló tivesse escolhido honrar o seu tio e fazer os seus investimentos no local correto, o céu. Sua história está registrada na Bíblia para apontar o triste fim daqueles que escolhem fazer os seus investimentos onde a traça e a ferrugem corrói. Mateus 6,19. Pense nisso, leia a sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Amanhã seguiremos estudando um pouco mais de como fazer bons investimentos no céu. Por enquanto, pense nisso, leia a sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web Rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.